Vamos para o livro do profeta Jeremias. Para quem está começando, Jeremias é um profeta do Antigo Testamento. Ele nos traz algo aqui que vale para hoje, vai servir como analogia, como comparação para os dias de hoje. O capítulo é o 2, o versículo é o 32. Aí ele diz assim: porventura esquece a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus centais? Eu gosto da tradução da noiva, né, que fica mais fácil. Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Somos nós, irmão. Por que fala a comparação com nós? Porque nós somos do Senhor, somos de Jesus, conhecemos Ele, sabemos do amor dEle, do poder dEle, mas esquecemos dEle por vários dias. Quer dizer, a noiva não esquece, é um dia tão marcante na vida da noiva, não é verdade? Tem coisas que marcam a nossa vida. Eu estava falando hoje, eu estava vendo um depoimento de um homem, ele é um artista muito famoso em inglês. Ele tem uma facilidade, ele simplesmente, ele guarda na mente, mas guarda tanto na mente, e qualquer imagem de onde ele vai, de uma pessoa, que ele joga aquilo na tela com maior facilidade mesmo. Aí ele descobriu, né, o autismo dele. Foi quando ele era garoto, não se dava atenção tanto a essa, vamos dizer assim, vamos dizer, a causa do autismo, né? As manifestações dele e tudo. E ele então descobriu depois que ele era autista, que ele tinha um grau de autismo e tudo. Mas que ele sempre, quando ele passou muita luta quando era garoto, porque ele não conseguia se expressar de maneira verbal. Ele conseguia se expressar desenhando. Ele fazia os desenhos, mostrava tudo aquilo. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque ele tem facilidade de guardar na mente uma coisa e depois reproduzi-la facilmente. E nós também temos. Quer dizer, algumas coisas da nossa vida, ele é tudo, porque ele tem, vamos dizer assim, o que seria até uma anormalidade passa a ser uma virtude diferente dos outros. Ele passa a ter uma qualidade que outros não têm, muito grande. Ele disse que demorou até para chegar na faculdade, ele não conseguia, na maior faculdade do país, ele não frequentou aquela faculdade de artes, né? Porque ele não conseguia se expressar verbalmente, então acabou que ele não ia à frente. Mas depois, quem perdeu não foi ele, a faculdade, não foi a faculdade que perdeu um grande aluno, né? Que ele se tornou simplesmente um gênio na pintura e tudo aí, um gênio nas telas. Mas voltando, então, ele gravado, nós também gravamos, guardamos, não esquecemos de alguns fatos da nossa vida, tanto bons como ruins, não esquecemos, mas nós não esquecemos de Deus, pelo menos por alguns dias. Quem não conhece a história de Abraão, que eu citei semana passada, vou só fazer um resumo para você. No capítulo 15 de Gênesis, esse homem chamado Abrão ainda está falando com Deus, murmurando um pouquinho. Deus, o tempo passou, eu vou embora e tudo que eu tenho na vida, tudo que eu construí na vida vai ficar para o meu servo Eliezer, porque eu não tenho filho, das minhas entranhas não nasceu nenhum filho. Deus chamou ele para fora da tenda. Ô Abrão, conte as estrelas do céu. Não aqui em São Paulo, que aqui não daria para contar, né, irmão? Aqui você não consegue ver um céu estrelado, né? Mas quem vai para o interior, quem pega a estrada, sabe. Não precisa ir muito longe, não. E ele olhou aquele céu estrelado, Senhor, não dá para contar. Ele disse, assim será a tua descendência. E ele creu, foi até imputado por justiça isso aí. Logo depois, a esposa dele, no capítulo 16, diz assim: Abraão, eu não tenho engravidado, eu não tenho deixado eu engravidar. Olha que raciocínio falso. Abraão, vamos ter filhos através de Agar, que era uma coisa comum entre eles. Ele disse que quem tinha serva podia ter filho com as servas, era propriedade deles. E assim, vamos ter filhos através de Agar, que devia ser uma serva mais próxima, uma serva escolhida por ela. E ele aceitou. Tiveram um filho, que deu trabalho para os dois, deu discórdia em casa e tudo. Mas sempre não era o plano de Deus. Mas o Abraão se acomodou. E no capítulo 17, a Bíblia diz que depois de 13 anos, Deus se revelou para ele: Abraão, você está contente com o que você tem? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. O Abraão então colocou o rosto em terra e Deus falou com ele. E Deus mostrou para ele que tinha algo maior, que mudou até o nome dele. De Abrão passou para Abraão. E fez ele ser pai com 100 anos de idade.
Mas por que eu estou contando isso? Ele passou 13 anos esquecendo do Deus dele. Nós passamos dias, às vezes meses e às vezes anos, sem falar com Deus. Às vezes temos aquela reza, quando eu digo a reza, é uma repetição. Todo dia a pessoa ora a mesma coisa. Desculpe, não fique zangado, mas a pessoa está até perdendo o tempo. Todo dia ele fala a mesma coisa com Deus. Tem alguns que chegam até a escrever, que nem aquelas rezas de religião, e fica lá assim, todo dia. Não é isso, irmão. Oração é um diálogo, você fala com Deus, Deus fala contigo. E aí, não fique zangado, que para muitos Deus está dizendo, você está perdendo tempo, você vai falar para Deus, Deus, a mesma de ontem. Quer dizer, a mesma de ontem, porque todo dia a pessoa fala a mesma coisa para Deus. Não, irmão, tem que ter um diálogo com Deus. Deus, obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma noite. Senhor, esse dia aconteceu isso, aconteceu aquilo. Senhor, eu não agi, eu acho que como deveria de agir, ou me faltou sabedoria, ou Deus, eu não estou conseguindo ver o teu poder como eu gostaria. É assim. E leitura bíblica, Deus, eu estou meditando aqui 2, 3 versículos da Bíblia. Eu tenho explicado para a igreja que a comunhão com Deus traz segurança à igreja. A comunhão com Deus traz segurança, confiança. O que é isso? Você nota se está andando em comunhão com Deus ou não. Primeiro livro de Samuel. Ele não queria saber de Deus. Capítulo 28, versículos 4 e 5. A reação de quem esquece de Deus. Esquece que Ele é Deus. Ele é Deus não só para ver os seus erros, mas é para te auxiliar, te ajudar no dia da adversidade. Capítulo 28, versículo 4. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram, e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, vamos lá, temeu e estremeceu muito o seu coração. Opa, o que é isso aí? Ausência de Deus, irmão. A igreja já ouviu, medo, ausência de Deus. Deus, ausência de medo. Quando você está andando com Deus, pode aparecer o diabo de chifre com garfo na mão. Você sai daqui, ô derrotado. Mas se está andando sem Deus, até um vulto mesmo, o que é isso? Misericórdia. Isso é ausência de Deus. Parece cômico, né? Mas é isso aí. Isso é um retrato do nosso dia a dia. Eu tenho, por exemplo, falado aqui sobre a depressão. Por quê? Eu passei a experiência. Porque a depressão, como o rapaz falou do autismo, que onde se dá mais ênfase, né? Se dá mais atenção que dá a causa do autismo, também a depressão não era uma coisa muito conhecida. Desculpe a expressão, alguns chegam a dizer, essa é frescuragem. E a pessoa estava assim, não, é que ele está desanimado mesmo, não. E geralmente a depressão vem acompanhada de pânico, de medo. Mas aí eu expliquei que não é um medo qualquer, não. Medo de altura. Até esse medo de altura não é medo da altura. Imagine, está um lugar alto, um prédio muito alto, vamos dizer 20 andares. E tem aqui uma grade, entenda bem, uma parede, onde tem uma grade de ponta a ponta. Aí você vai, entenda bem, repara a pessoa que tem medo. Não é medo de altura, eu vou dar uma explicação. Não é a minha área, mas que experiência do dia a dia eu vou mostrar para você. A pessoa chega assim, está aqui, ó, está aqui. A pessoa olha mais ou menos assim. Ó. Já viu alguém fazer isso? Mas, rapaz, mas tem uma parede aqui, ele não vai cair de jeito nenhum. É medo de altura? Todo mundo? Não. Ele tem medo que ele vai perder a mente, o controle da mente, e vai se jogar dali. Só que um abismo vai chamando o outro, daqui a pouco a pessoa tem medo de tudo. Lembra da senhora que dizia que ela tinha medo de tomar banho sozinha? Irmã aqui da igreja. Falou, pastor, já tinha medo de tomar banho sozinha. Por quê? Na mente ela ia morrer no chuveiro. Mas não era, ninguém morre. Mas para ela ia ficar sufocada. Então, quando ela ia tomar banho, tinha que ter alguém na porta. Uma pessoa da família, lógico, né? Ô, fulano, você está aí? Fulano, e quando não tinha alguém da família, uma vizinha de confiança, alguém que ela tinha que tomar banho e a pessoa tinha que estar na porta. E ela fala, fulano, você está aí? Está aí, tomar aquele banho rápido. Mas por quê? Um conflito. Quer dizer, na mente dela, ela criou isso. Entende? É que ela perdeu o controle da mente, que a qualquer hora vai acontecer. E quando não, ela vai fazer algo. Quer dizer, lembra da altura? Eu tenho medo de altura, não. Você tem medo que vai perder a sua mente, que você vai se jogar, que aquilo vai lhe atrair.
Como tem medo de que alguma hora você pode fazer algo com alguém também. Olha o medo. Tem gente que não consegue segurar uma criança. Ah, não, então não gosto, ela tem medo de que daqui a pouco ela vai jogar a criança. Então, perturbações tremendas na mente da pessoa, confusão que vem. Mas aí eu estou falando o quê? Se você se unir à palavra de Deus, buscar, você vai encontrar Deus. Você vai falar para Deus, não, Deus me deu a mente de Cristo. Isso você já ouviu. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 2,16. Nós temos a mente de Cristo. Aí quando vier o medo, mas também é aquele caso. Não podemos ser seletivos. Ninguém quer essa perturbação, mas também não aceite o prazer. Lembra das drogas? Traz euforia, né? Depois traz pânico, depressão, perturbação. O pecado é a mesma coisa. No começo vai trazer uma euforia na sua mente. Você vai sentir mais homem ou mais mulher, entende? Depois vai jogar você lá embaixo, porque junto vem a perturbação. Não aceite. Se ele tem uma mente santa, para também não ter a mente perturbada. Mas tudo isso estamos vendo o que? A ausência de Deus. Esse homem Saul, ele decidiu na vida dele não andar mais com Deus. Então você decidiu também. No capítulo 13, a Bíblia fala, no versículo 8 em diante, que ele ofereceu o sacrifício no lugar do sacerdote. Mas espera aí, Deus tinha dito que aquilo era ofício do sacerdote. Depois, no capítulo 15, ele recebe uma ordem expressa de Deus, ímpar, de que ele deveria agir de uma certa forma numa batalha, agir de maneira contrária. Até que então Deus não andou mais com ele, não andava mais com Deus, talvez seja isso. Você no dia a dia, você esquece que ele é Deus, vê o amanhã, não é que ele quer te controlar, que ele quer que você seja uma máquina, que você seja um robô, não, porque você é filho dele e ele tem o melhor para você. Ele vê o que você não vê, você não consulta a Deus. Você está deixando Deus de fora. Tudo isso é o que? Falta de oração, de leitura bíblica, devocional, comunhão com Deus. Nós precisamos. Para não ficar só no antigo, vamos para o novo, né? Lucas capítulo 22, versículo 31. Ouça o conselho de Deus. Lucas 22, 31. Tem muito para nós, pessoal, mas é tremendo. Ele diz assim: disse-lhe também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar com trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Isso aqui também é uma lição para nós. Se você vê que o diabo está querendo destruir alguém, não fica julgando a pessoa, não. Ou fica calado esperando acontecer, e quando acontecer, Deus tinha mostrado que esse cara ia cair. Deus mostrou para quê? Não é para ele cair, não. É para você não deixar ele cair na oração. Diabo, não vai acontecer. Tira a mão dessa pessoa em nome de Jesus. É como tem um pessoal meio místico. Não, porque quando vai acontecer uma coisa, Deus me mostra primeiro. Deus mostrou você, vamos dizer que foi Deus mesmo. Foi, pastor. Deus me mostra. Te mostrou para quê? Para você ficar de braço cruzado vendo o acidente acontecer? Não, Deus te mostrou para isso não acontecer. Isso é que o diabo quer fazer. Não vai. O teu sonho, o teu plano, o diabo nunca vai ser realidade. Eu proíbo você tocar no fulano, no meu filho, minha filha, principalmente a família, mas até para um amigo, até para uma pessoa, até mesmo para uma pessoa que se tornou adversário. E você começa a pensar, vai acontecer um acidente com ela, não sei o quê. Você vai ficar assistindo, como diz eu estou de arquibancada? Não, não vai acontecer em nome de Jesus. Deus mostrou ao Senhor, Jesus, não podemos esquecer que ele era Deus, mas estava como homem. Como homem, então ele sabia agir, saiba agir também. E o Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Jesus falou que não. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará o julgado antes que 3 vezes me negue. Quem não conhece a história? Mas tem detalhes aqui. O que foi? O Pedro desprezou a orientação do Senhor, não despreza. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é Deus conosco. Nós temos que andar juntos com a palavra. Nós temos que andar em comunhão com a palavra de Deus. Aí vamos para o versículo 54. Diz: então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Você está seguindo de longe, não está mais cuidado com ele. Porque você até conhece, mas não anda mais. Os antigos dizem assim: me diga com quem tu andas. Então não está andando com Jesus. Não tem santidade. Não tem também o poder. Isso é muito forte.
Se você andar com ele, você vai ter a santidade e o poder. Isso que eu pulei aqui uma parte, que depois Jesus foi para o Getsemane orar, e esse homem não orou não, pessoal. De maneira alguma. Do outro lado, está do outro lado, ó. Do outro lado. Do outro lado. O seu esposo está do outro lado. Isso. Já viu? Está quente, está frio, está quente, está frio. Alguém lembra da brincadeira? É que hoje negócio de computador, videogame, né? Celular, criança não sabe nem falar, mas já está querendo celular, já viu? Só falta pedir, celular, vovô, né? Depois que cresce ele pede maior cara de pau, né? Celular, mas depois, né, fica assim. Mas tinha uma brincadeira que você escondia, já expliquei isso aqui, isso é para vocês jovens que talvez nunca brincaram disso. Esconde uma coisa aqui e vai para lá, aí a pessoa fica lá, 1, 2, 3, 4, 5, todo mundo, 10, pode vir, pode. Aí ele começa a procurar a coisa. Aí chega igual ela ali, chegou, olhou para um lado, está fria. Sentou e está gelado, né? Aí daqui a pouco, mesmo sentada, ela olhou para um lado, olhou para o outro, cadê? Cadê o amor da minha vida? Foi lá, olhou para o outro lado, quando olhou para o outro lado, ela estava lá. Aí encontrou o esposo. Então a pessoa é a mesma coisa, né? Vai procurar, entende? Mas vamos voltar para a palavra de Deus? Procure a palavra, procure saber o que Deus diz. Ele não quis saber, estava longe agora. E longe não é bom, porque havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, sentou-se Pedro entre eles. O que é isso? Pedro foi se aquecer no fogo dos pecadores. É a política que eu falei tanto aqui. Puxa, eu tenho minhas convergências, entenda? Às vezes com um lado mais do que o outro, mas peraí, chegar o outro assim, eu odeio esse cara, eu odeio esse grupo, eu odeio essas pessoas. Você está longe, irmão. Você não tá, não. Deus quer que todo mundo seja salvo, seja ele da direita ou da esquerda, irmão. Seja de qualquer lugar, Deus quer que todos sejam salvos. Ou você quer que Deus que algum desses políticos queime no fogo do inferno? Deus quer que eles se arrependam e se convertam, todos eles, de direita ou de esquerda. Deus quer que todo homem seja salvo, mas a igreja talvez não, está longe. Está longe. Mas um amigo chama o outro. Daqui a pouco falar como homem, porque só homem fica mais fácil de explicar, né? Passa uma moça bonita e você está lá, se aquecendo no fogo do pecador, né? E o outro pecador fala, olha rapaz, que mulher, não sei o quê, pão doce, e você, meio sem graça, né? Mas está lá se aquecendo no fogo do pecador. Deveria você estar amarrado, Satanás. Homem de uma só mulher, mulher de um só homem, verdade? Um dia eu contei que um homem trabalhava junto com o outro, e um era cristão, o outro também era cristão, mas não estava afim com Jesus, e o outro acabou fazendo coisa errada, e ele como amigo foi dar um rapaz, você está doido? Você tem uma esposa em casa, não sei o quê. Ele disse, e não é a primeira vez que sabemos disso a teu respeito. Aí ele falou, esse que estava firme com Jesus, falou para o outro, rapaz, você acha que eu não gosto de mulher? Assim mesmo. Eu tomei um susto, gosto mais do que você. Ele, opa, é um amigão que eu encontrei aí, né? Ele disse, eu gosto mais de Jesus, cara. Por isso que você não encontrou casa nenhuma. Sabe por quê? Porque gostar de Jesus é gostar da palavra. Quer dizer, você não faz primeiro. É que eu sempre digo nos casamentos, quando eu realizo, que eu quase não realizo casamento, é mais os pastores que fazem, os outros. E a pessoa diz assim, eu prometo ser fiel na saúde, na doença. Prometo ser fiel. Ele diz, antes de você ser fiel a ele, você é fiel a Deus. Se você for fiel a Deus, você vai ser fiel ao marido. Se você for fiel a Deus, você sempre vai ser fiel à esposa. Pode aparecer a bonitona do pedaço ou o bonitão para você não vai se contar. Você não vai se aquecer, não só não vai praticar, mas não vai se aquecer, no fogo do pecador. Está se aquecendo é que você está longe, tem que voltar correndo com a comunhão. Você está se esquecendo do seu Deus, que Ele é onisciente, Ele vê todas as coisas, mas você não está ligando. Aí o dia que tiver o inimigo, você vai ver a diferença, você vai ser como Saul, vai tremer, não é porque é uma doença, uma enfermidade, ou vai se abater, vai se desesperar, vai se deprimir. Eu não entendo, eu estou na igreja, está acontecendo isso com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, minha filha. No mundo tereis aflições, mas você não perde a paz, você entra em oração e combate o bom combate. Como eu falei, todo combate é bom quando você está com Deus. Você não abaixa a cabeça para o inimigo. Você não deixa o diabo ver você desesperado, não. Não é que você é insensível, uma pedra, uma geladeira, um gelo, uma pedra de gelo, que não se emociona. Não, é que você tem Deus com você. Você entra em oração, certo? Jesus se emocionou quando viu todo mundo chorar pela morte de Lázaro. A Bíblia diz que Jesus chorou, mas depois ressuscitou lá.
Então, você pode ser, claro, tem a comoção, mas você não perde a paz, é a comunhão com Deus. Nós precisamos, aí vem o final. E diz assim, como certa criada cessa os olhos nele, disse, este também estava com eles. Que coisa, hein? Mas o que ele falou? Ele também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo, mulher, não conheço. Ó Pedro, sem vergonha. Como é que você não conhece Jesus? Que tirou, não deixou você afundar no mar da Galileia? Jesus que você viu ressuscitando a filha de Jairo? Que você viu ressuscitar Lázaro depois de 4 dias morto? Mas o que é? Esqueceu de Deus, ficou longe dele. Despreza a palavra. Não. Aí traz o pânico, traz o medo, quer dizer, que leva você até negar Jesus. Hoje Deus está dizendo, mantenha a comunhão. Não esqueça do seu Deus. Sabe por quê? Bonito aqui eu coloquei nos meus bolsos, o Isaías 49:15. Sabe por quê? Ele nunca esquece de você. Ele não desiste. Canta lá o meu amigo Marquinhos Gomes. Ele não desiste de você. Conhece a canção? Então, sempre ele se importa. Olha o que diz aqui Isaías, capítulo 49, versículo 15. Você pode se esquecer dele, mas olha o que ele vai dizer para nós aqui. Ele diz assim, pode uma mulher esquecer tanto do filho que cria? Não esquece, né? Que não se compadece dele, que não se compadece dele, do filho do seu ventre? Fazendo uma pergunta. Verdade. Eu contei de um rapaz aí, ele é maestro evangélico e tudo. Ele era pequenininho, deixaram ele, a mãe dele estava lá na Praça da Sé, numa luta tremenda no centro de São Paulo, entenda? Depoimento dela depois, que ela estava com doença grave, doença incurável, ela estava chorando, lá passou um homem policial, já o senhor. Que também, posso criar essa criança para você? Pode, hoje eu daria trabalho, né? Para ele também, mas tudo bem. Mas ele foi, registrou tudo certinho, fez tudo que tinha que fazer, e pronto, nunca mais ela viu o filho. Nem ele sabia que era a verdadeira mãe. Apesar dos pais adotivos, não esconderam dele. Já cedo, ele, quando tinha 3 anos, o pai foi embora. A mãe o educou de uma maneira tremenda mesmo, né? Levou ele a uma posição de honra. Deu estudo, deu amor, deu tudo para ele. E depois, num dia, ele foi num programa de televisão conhecido e a pessoa, conhecendo, foi investigar a vida dele. Ele contou a história, tudinho, que ele sabia. Ele foi investigar e descobriu a mãe dele. E o repórter mandou, essa senhora tem quantos filhos? E eu só teve só. Eu tive outro, mas já morreu, não sei o quê. Ela não tinha esquecido. Ela sabia que ele não tinha morrido. Ninguém esquece. Verdade? A minha filha, por exemplo, tem 2 filhos, mas teve 4 gravidez. Mesmo aquelas 2 gravidezes que não vingaram, duvida que ela esqueça um dia. Que um dia ela fez aquele exame de farmácia, depois fez um outro mais completo, estava grávida. E depois não vingou a gravidez. Ela nem viu o rostinho da criança. Teve outro que nem se formou em nada, porque era aquele saco gestacional. Mas duvida que ela esqueça que um dia ficou grávida, mesmo não vendo. Não esquece. Pergunte às mulheres, não é verdade? Jamais. Mas isso, ainda, ele vai, porque aí, pode uma mulher esquecer tanto do filho que cria, que se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse. Pastor, tem gente que é tão desligada que esquece. Ele diz, todavia, me não esquecerei de ti. Ele vai dizer, ainda que uma mãe se esqueça, eu não vou me esquecer de ti. Nunca. Mas por que então ele não faz algo? Porque você virou as costas para ele, como virou Saul, como virou Pedro. Mas eu não fiz isso, Pedro não fez isso. Quando você vira as costas para a palavra. Para que não é bem assim não. Você está deixando. Você vai sentir a presença, a falta dele. Essa é a palavra. Não se esqueça do seu Deus. Ele é bondoso, misericordioso e é poderoso para fazer maravilhas.